Prof. Alex Nina ensina como é que eu pego uma ilustração, uma tabela, a figura ou quadro e passo do Word para o PowerPoint, principalmente quando é quadro ou tabela. Então, vou pegar o exemplo do cronograma de um pré-projeto de TCC e vou mostrar para vocês a maneira correta. A primeira coisa, se eu pegar, copiar isso aqui e colar aqui, ele vai vir cheio de problemas. Ele vai vir pequeno, vai vir aqui com um esquema de cores não muito legal. Então, uma das coisas que as pessoas fazem é isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou dar um print. Dar um print e colar aqui. Eu não recomendo fazer isso. Aí depois que eu colo aqui, eu uso essa ferramenta de cortar, né? Mas dá para fazer, se você tiver com pressa, por exemplo. Dá até para deixar a legenda e a fonte aqui, por exemplo. Só que assim, qual o problema de fazer isso? Você tem que manter a proporção e ficar relativamente pequeno aqui, tá? Então, eu não recomendo que faça o print. Então, vou tirar isso aqui e vou mostrar a forma que eu acho mais correta de você fazer. Por quê? Pode ser que no seu trabalho tenha erros aqui no cronograma. Então, se você tiver que ajustar uma letra errada, você sempre vai ter que fazer print. O ideal é que você possa editar tanto aqui como lá. Por exemplo, não precisa nessa etapa desse através do Google Forms. Porque, deixa eu tirar aqui a revisão. Porque se você só falar a elaboração do questionário aqui no cronograma, lá na metodologia você está dizendo qual ferramenta que você vai utilizar. E no caso também, a equipe RO, que todos os meses tem que ter aqui o xizinho. No caso, a pesquisa bibliográfica começaria em junho. Em novembro e dezembro também não tem nada. Então, vou marcar aqui. Eu vou dizer que isso aqui vai até aqui. O X tem que ser sempre ou grande ou pequeno para todo mundo. Então, marcar o X pequeno. Aí dá um Ctrl Z, tá? Se você dá um Enter, não. Assim, eu marco o X pequeno e venho para baixo. Aí ele se transforma grande, vocês viram. Aí tem que dar um Ctrl Z. Deixa eu fazer aqui, para mostrar para vocês. X pequeno, venho para baixo, aí não ficou grande. Mas enfim, se ele ficar grande, você dá um Ctrl Z que ele volta a ficar pequeno. Vou colocar considerações finais aqui. Tá? Só para... E a análise do resultado também começando aqui. Beleza. Então, vocês viram que se eu tivesse dado o print, eu teria que tirar de lá e dar outro print, tá? Isso dá um trabalho, mas o principal problema não é nem esse, é o problema de você não poder mexer na proporção, e essa proporção não pode ser a mais adequada para o slide. Lembrando que esse quadro aqui ele é bem retangular, e alguns slides eles são na forma mais antiga, que é um quadrado aqui, então fica ruim. Beleza, se eu copiar e colar, eu já falei para vocês que tem esse problema, né? Se eu selecionar, copiar e colar. Eu sempre... uma outra coisa é você não copiar assim, tá? Porque vai dar mais dor de cabeça. É melhor você copiar a legenda e a fonte assim. Porque se você copiar uma por uma, pelo menos você vai ter mais facilidade de editar. Olha, eu vou mostrar aqui. Se eu copiasse tudinho isso aqui, o que aconteceria? Isso aqui viria para cá, para tirar isso aqui dá para tirar, mas é um pouco mais chatinho. Você tem que desselecionar, depois tentar selecionar um desses aqui. Então, é por isso que vocês não devem copiar tudo de uma vez, tá? E aí vocês já viram que a letra saiu até melhor lá. Por quê? Como a gente não deu print, a gente pode formatar aqui. Então, por exemplo, eu quero essa letra muito grande. Pode ser. Aí é bem mais legal, porque uma vez que você fez aqui, qualquer alteração lá, você já formata aqui, já não tem esse problema. Tá? Vou colocar a mesma letra, 24 aqui, 24 lá. E aqui eu também posso começar a editar. Então eu vou primeiro puxar, eu posso puxar e manter a proporção que eu quiser. Essa letra está muito pequena, tá calibre 10. Então é Arial, que é o padrão aqui que eu usei na legenda e na fonte, né? E eu quero, deixa eu ver, tudo foi para Arial, eu quero 24, por exemplo. Beleza, já resolvi o problema do tamanho das letras, só que aí tem esse problema dessas cores. Como é que eu faço para
deixar um Ctrl Enter que centraliza, tá? Ctrl Enter centraliza. Para deixar essas cores adequadas, eu tenho que selecionar nessa cruzinha e vir aqui em Design de tabela. Nessas opções aqui, opções de estilo de tabela. Perceba uma coisa, se eu tirar a linha de cabeçalho, ele está dizendo que essa tabela não tem linha de cabeçalho. Lembrando que tecnicamente isso aqui é um quadro, não é uma tabela, porque a essência dos dados é não numérica, tá? Se fosse numérica seria uma tabela, mas aqui para a questão da nomenclatura do PowerPoint ele está chamando de tabela. E se eu desmarcar a primeira coluna, ele também não destaca a coluna. Tá? Então, no caso desse quadro, aqui de fato tem um cabeçalho, e aqui de fato a primeira coluna deve ser destacada. Nem sempre isso acontece. Às vezes a tabela só tem o cabeçalho, porque aqui já começa com dados. Por exemplo, se começasse daqui para cá, não teria porque destacar a coluna de julho, por exemplo. Então, o esquema que eu quero adotar... tem as tiras. As tiras, elas separam uma linha da outra. Então, se eu tirar as tiras, fica pior, no caso, a visibilidade. Então, é bom que eu coloque essas tiras. Ela dá uma ideia legal de quem está assistindo saber separar onde fica uma linha e outra. Então, de fato, tem que ter cabeçalho e de fato tem que ter primeira coluna. Aí vem para os estilos de cores. Eu posso mudar aqui para o que você achar melhor. Então, vou deixar o azul mesmo. Beleza. Agora, o problema é que isso aqui, vocês percebem que faz parte da coluna principal. E isso aqui também. Como é que eu faço para deixar isso aqui na mesma formatação da coluna principal? Então, com isso aqui selecionado, eu venho aqui em formatar forma. E aí, preenchimento sólido. Aí eu venho nesse conta-gotas aqui, ó. Ele vai me dar uma caneta e eu marco a cor que eu quero. No caso é essa. A mesma coisa eu vou fazer para cá. Tá? Conta-gotas. Beleza. Aí acontece. Essa letra aqui tem que ser branca. E negrito. Né? Negrito branco. Então eu venho aqui, seleciono só essa parte aqui. Dos meses, no caso, né? De julho a agosto. E coloco branco e o Ctrl N negrito. E a mesma coisa aqui. Tá? Branco, Ctrl N negrita, não tem por que ter esse pontinho bem aqui. Opa. Deixa eu dar um Ctrl Z, que acabou escrito tudinho. Tá com problema de tirar da seleção aqui. Tá, beleza. Olha só. O que é que está de errado aqui? Também não está legal essa formatação, porque isso aqui a gente vê que na imagem original, olha só, isso aqui ele dá a ideia de que faz parte da metodologia. Então, como é que eu mudo essas linhas? Eu venho aqui em design da tabela, e aqui, diferente do Excel, deixa eu tirar isso aqui para não ficar poluído, diferente do Excel, você não consegue tirar só uma borda, então você tem que primeiro tirar tudinho. Aí ele ficou sem borda. Aí depois eu vou inserir as bordas que eu quero. Então eu vou inserir uma borda superior. Vou inserir uma borda inferior. Aqui nesse caso. E eu também vou fazer o seguinte. Quando eu seleciono, dá para eu puxar isso aqui mais para cá. Qual é a minha ideia? É deixar isso aqui numa linha só, tá? Deixa eu ver. Ele está assim, eu quero colocar as linhas também internas. Linhas horizontais internas. Pronto. Mas está branco. Está preto. E as linhas da tabela aqui, nessa parte, são brancas. Como é que eu faço para mudar? Tem aqui uma ferramenta que é a caneta. Tá? Deixa eu selecionar lá. Cor da caneta, eu vou colocar a cor branca. E ele já vai poder, se eu tocar aqui, a linha ficou branca. Essa aqui não tem, né? Essas bordas... não tem sim. Então, deixa eu voltar a selecionar aqui. E cor da caneta. Branco. Seleciona aqui, Se eu tocar aqui, eu seleciono logo a caneta. Então, vou tirar esse preto daqui e esse preto daqui. Pronto. Dá mais trabalho, mas qual é a vantagem?
eu posso aqui começar a editar isso aqui. Se eu quiser aumentar aqui, se eu quiser, eu quero uma letra maior, 28. Eu posso editar aqui. E é legal que esse 28 que eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Bom, isso aqui eu quero que fique numa linha. Então, digamos que eu puxe para cá. Eu vou puxar até ele caber numa linha. Qual o problema? Eu estou afinando só o Júlio. E aí o Júlio está bem mais fino que os outros. O que é que eu faço quando isso acontece? Eu seleciono isso aqui. E aí eu vou também em layout, no caso. E aí no layout eu venho nessa opção, ó, distribuir colunas. Ele vai colocar todas as colunas do mesmo tamanho. No caso aqui, na coluna. Se eu for distribuir linhas, ele ia colocar todas as linhas no mesmo tamanho. Tá? Aqui as colunas são verticais e as linhas horizontais. Obviamente, aqui também a gente sempre tem que marcar essa opção aqui, ó, centralizada. Porque vocês percebem que o texto está mais próximo da linha superior, da linha inferior do que da linha superior. Então, se eu centralizar aqui, fica bem no meio, horizontalmente falando, tá? E aqui a formatação de centralização vertical aqui, né? E aqui no caso alinhado à esquerda já está no padrão adequado para o quadro. Então, percebam que dá trabalho, mas pelo menos fica até mais bonito, né, para você apresentar ali na sua tese, no seu TCC, enfim. E também você consegue editar. Não esqueçam de curtir, compartilhar, apertar o sininho e se inscrever no canal.